Elon Musk foi questionado sobre o futuro da inteligência artificial no evento de tecnologia que teve lá em Paris e olha qual foi a resposta dele. Provavelmente nenhum de nós terá emprego. Essa matéria está escrita lá no blog Tech ao Minuto e você consegue ter essa matéria completa lá visitando esse blog. Então todo o crédito vai para o blog Tech ao Minuto. Então vamos entender aqui nessa matéria qual foi a motivação do Elon Musk para poder responder que provavelmente no futuro das inteligências artificiais nós seres humanos não teremos mais empregos segundo Elon Musk. E baseado nessa fala de Elon Musk, eu separei aqui 3 pontos para a gente analisar de problemas que podem ocorrer com a sociedade, com o ser humano, caso ele pare de trabalhar, caso ele não precise mais trabalhar. Segundo Elon Musk aqui, que provavelmente nenhum de nós terá emprego. Então quer dizer que a gente não vai trabalhar. Além dos problemas citados aqui na matéria do Tecno ao Minuto, e a gente separou 3 pontos para a gente analisar. E eu já queria deixar o desafio para vocês comentarem aqui qual o ponto negativo de o ser humano parar de trabalhar. Deixa aqui nos comentários. Vamos entender qual é essa motivação, qual é a motivação dele para responder isso aqui. Lembrando que esse desemprego estrutural, esse desemprego onde as pessoas perdem seus empregos por máquina, não é o verdadeiro problema apontado por Elon Musk aqui, ó, que num cenário benigno, num cenário tipo agradável, o ser humano ia perder o seu emprego para uma máquina. Vamos lá. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de programação e tecnologia. Ele está falando aqui o seguinte, ó, num cenário benigno, provavelmente nenhum de nós terá o emprego. Gente, isso aqui causa problemas além de financeiros aqui. A primeira camada de problema que a gente enxerga aqui é o cara não trabalhar e o cara não produzir renda. Ser desempregado, o cara ficar desempregado porque uma máquina está trabalhando no lugar dele. Esse é o primeiro problema. É que esse ser humano vai ficar ocioso se ele não precisar trabalhar no futuro próximo aí, segundo Elon Musk. Esse cara vai ficar ocioso, esse cara vai ficar improdutivo. E com certeza a mente dele vai bugar, porque nós seres humanos fomos feitos para exercer atividades, para se socializar, para estar interagindo com a sociedade, recebendo tarefas e recebendo funções que agreguem com a sociedade. Se uma máquina tomar esse papel do ser humano, qual será o lugar do ser humano no mundo? Então, ele tá falando aqui, ó, penso, abre aspas, frase de Elon Musk aqui, ó. Penso que a longo prazo, num cenário benigno, qualquer emprego será opcional. Se quiseres ter um emprego como hobby, pode ter um emprego. Basicamente, ele tá falando que se o cara quiser ter um emprego como hobby, se ele quiser ter um emprego porque ele precisa ter esse emprego, ok, beleza. Mas aqui, ao contrário, a IA e o robô fornecerão qualquer bem e serviço que desejares. A gente pode fazer um comparativo com aquele cara que sempre trabalhou a vida toda, aquele cara que, digamos que ele exerceu uma função, digamos que ele é advogado, e ele tá sempre lá no tribunal, tá sempre lá nas suas audiências defendendo e fazendo todo esse trabalho a vida toda. E chega o momento desse cara da aposentadoria. Cara, esse cara, ele pira. Tem muita gente que não consegue se aposentar porque ele tem uma rotina, ele tem todo um ecossistema, ele tem toda uma interação social para exercer o trabalho e para exercer a função que ele tem diante da sociedade. Se tirar isso desse cara que trabalhou a vida toda como advogado, esse cara meio que fica perdido. Isso pode acontecer com o ser humano. Mas também tem outro ponto. Se o ser humano já nascer nessa realidade de não precisar nunca trabalhar, beleza? Então são pontos que a gente precisa analisar aqui. Aí ele tá falando aqui, ó, Musk afirmou também que colocando-se no cenário da sociedade ser gerida por uma IA, ou seja, uma IA, uma inteligência artificial, gerenciar a sociedade. Gente, que absurdo. Para mim, pelo menos hoje, isso aqui é um absurdo, porque uma IA está muito longe de entender qual é a verdadeira necessidade do ser humano. E quais são as condições melhores para o ser humano se locomover, o ser humano se relacionar, o ser humano se mostrar produtivo diante da sociedade. E ele está falando aqui, ó, humanos continuarão a ganhar dinheiro através do que descreve como rendimento alto universal, o que não haverá falta de bens e serviços. Tá, se não haverá falta de bens e serviços, então o dinheiro é desnecessário, porque será tudo de graça, pelo menos essa é a minha visão aqui nesse momento. Ó. No entanto, o empresário multimilionário adiantou que o verdadeiro problema está mais relacionado com a falta de propósito dos seres humanos. Cara, é isso que eu tô falando. Qual será o propósito do ser humano? Ele fala o seguinte, a frase de Elon Musk: se os computadores e robôs conseguem fazer tudo melhor do que tu, então será que tua vida tem um propósito? Então isso aqui é uma questão que eu já comecei falar aqui nesse vídeo. Se você não tem uma função social, se você não tem uma função laboral, você não tem um relacionamento, se você não tem uma rotina, se você não precisa trabalhar, se você não precisa fazer nada, porque uma IA pode fazer tudo, segundo Elon Musk aqui, qual vai ser a sua função? Cara, o que deve estar na cabeça do Elon Musk? O que ele deve estar pensando em relação a isso aqui? Porque ele é um cara que produz inteligência artificial, esse é um cara que desenvolve, esse cara que tem empresas aqui de inteligência artificial, a Neuralink também, ela está muito ligada à inteligência artificial, e se ele tem essa visão,
Cara, então com certeza ele está trabalhando para isso. Com certeza ele está trabalhando para que para tirar essa função do ser humano. Então vamos àqueles 3 pontos que eu anotei aqui para a gente discutir, baseado naquela frase que o Elon Musk falou aqui nessa matéria, que provavelmente ninguém vai ter emprego no futuro próximo ou no futuro aí distante, mas que a IA vai tomar todos os empregos. Cara, com certeza isso vai trazer problemas seríssimos tanto para o homem quanto como a sociedade em geral. E aqui eu anotei 3 pontos, cara. O primeiro ponto que vai ser a perda de identidade. Cara, querendo ou não, o trabalho ele fornece um propósito, um senso de propósito de vida, identidade às pessoas, cara. E sem essa necessidade de trabalhar, muitos podem sentir falta de um propósito de vida. Essa é a verdade. Tipo, levando problemas à saúde mental, como depressão e ansiedade. Aquele caso do advogado que eu falei que trabalhou a vida toda no escritório defendendo uma causa e aí do nada ele se aposenta lá com seus 60, 70 anos, se aposenta e perde o propósito de vida. De repente ele não consegue ficar, ele vai ter que voltar a trabalhar como aposentado, como consultor. Tem muita gente que vive nesses casos que eu tô te falando aqui, que não consegue parar de trabalhar, porque o trabalho ele fornece um senso de propósito, de identidade às pessoas. Deixa aqui nos comentários se você conhece alguém assim. E cara, o trabalho não só estrutura uma rotina diária das pessoas, como também ele proporciona objetivos e realizações que são fundamentais para o bem-estar psicológico. Você trabalhar faz bem para o teu psicológico, você produzir para uma sociedade faz bem para você, você se sente útil, você tem aquele senso de pertencimento a um propósito e tem uma identidade, beleza? E esse é o primeiro ponto, cara, perda de propósito e identidade. O segundo ponto que eu anotei aqui, cara, que é desigualdade econômica e social. Vamos pensar no seguinte, mesmo que o trabalho não seja mais necessário, vai ter que ter uma distribuição de renda, vai ter que ter uma distribuição de recursos ali. E pode ter uma distribuição desigual. Qual o parâmetro que vai ser para você distribuir? A distribuição desigual, ele pode persistir ou até se agravar. Se a gente tem uma desigualdade de distribuição de recursos, com essa sociedade de pessoas que não trabalham e só recebem recursos aí, não sei da onde, isso daí pode agravar muito a desigualdade. Aqueles que só possuem ativos, como propriedade ou investimentos, podem continuar a acumular riquezas, enquanto os que não possuem bens, que não possuem terreno, não possuem empresa, não possuem ativos, como inteligência artificial, eles podem ficar ainda mais marginalizados. Isso pode agravar muito a desigualdade econômica e social, criando várias tensões e conflitos ali nessa questão de desigualdade. E esse é o segundo ponto, cara. O terceiro ponto que eu vi aqui, que eu anotei, vai ser a desvalorização do trabalho humano. O trabalho humano vai ser desvalorizado, porque lembra que o Elon Musk falou que vai ser um simples hobby? Um simples hobby, se você for trabalhar, vai ser um simples hobby? Então, esse cara vai ser provavelmente desvalorizado. Por quê? Em um cenário onde o trabalho é desnecessário, há com certeza uma desvalorização na contribuição que você faz com o seu trabalho. Isso para a sociedade que você vive. Profissões que envolvem cuidados, arte e outras áreas que não são facilmente automatizadas podem ser subestimadas. Isso pode levar a uma diminuição e incentivo para você fazer trabalhos sociais, trabalhos comunitários, trabalhos que envolvem ali o progresso da sua sociedade, da sua comunidade como um todo. E esses são os 3 pontos que eu vi aqui por alto, que eu anotei ali para a gente discutir ao longo desse vídeo. Tem mais algum outro ponto? Deixa aqui nos comentários também. Como eu falei, Elon Musk, que é gestor dessas empresas de inteligência artificial, de coisas que produzem automações para a sociedade, com certeza ele já se enxerga nesse futuro. Assim como ele já fez com outras questões, como, sei lá, ir para Marte, ele já se enxergava mesmo antes de construir seu primeiro foguete, e hoje ele com certeza consegue mandar coisas lá para Marte através dos equipamentos que ele produz. Ele já consegue se enxergar numa sociedade aonde o trabalho é desnecessário para o ser humano. E eu queria saber de você, cara, será que isso é muito ruim? Será que isso é ruim? Será que isso é bom, o ser humano não trabalhar nunca mais? Deixa aqui nos comentários para poder saber. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!